Bênção, né? Teatro aí empenhado, pôde expressar nesse aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, né? Dia 31 agora completou 500 anos da Reforma Protestante. Então, o teatro vem com o tema do aniversário da igreja, né? Para que a gente dê continuidade. E na verdade, irmãos, esse assunto ele é extenso demais. Ele é muito extenso. É muito pouco tempo. 30 dias, um mês, que foi o mês de aniversário, né? Não cabe para que você consiga abranger e abordar as questões concernentes tanto à reforma, concernentes à história da igreja como um todo, porque nós temos aqui a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, que traz um relato histórico até uma determinada data, até porque a Bíblia, Novo Testamento, ela foi escrita. Muitos livros foram escritos até depois, né? Décadas depois dos eventos terem acontecido. Então, muitos anos se passaram e as pessoas se reuniam como família, se reuniam como grupos de vida e ali compartilhavam a respeito da palavra de Deus, compartilhavam a respeito dos feitos dos apóstolos, dos feitos de Jesus, né? Tanto que João, o apóstolo João foi o último a falecer, a morrer, né? Ele estava exilado na ilha de Patmos. A condenação dele foi essa, né? Ele estava na ilha de Patmos, condenado, né, por pregar o evangelho. E por que ele foi o último a morrer? Porque nessa altura do campeonato, na altura dos acontecimentos, Jerusalém estava já sendo alcançada pelo gnosticismo e por outras, pelo judaísmo e por outras vertentes que nada tinha a ver com o evangelho genuíno, né, com a palavra do Senhor Jesus. E o intuito de, compreendo eu, que João veio a ser o último, porque ele escreveu o Evangelho de João, né? Ele chegava nessas reuniões, se reunia com essas pessoas, com a igreja que permaneceu, porque muitos se espalharam, né, por Samaria, Judeia, até os confins da terra. Muitos se espalharam, mas os remanescentes, os filhos dos filhos que ficaram, não tinham esse lastro, não tinham essa referência, e por isso ficavam reféns de uma pseudo, esse é um nome que eu vou usar muito aqui, né, mas de uma ideia do que foi realmente o Evangelho, ao ponto de muitos não acreditarem que Jesus foi e é o Filho de Deus, né? Não acreditarem em muitos feitos, em muitos milagres, já estavam sendo questionados. E muitos eram aqueles que se levantavam para dizer: isso não aconteceu, isso é história, isso é coisa do nosso pensamento, né? Isso aí é ideia de um e de outro. Mas João veio e disse: não, eu estive com ele, né? Eu sou testemunha ocular dos feitos de Jesus Cristo, dos feitos dos apóstolos, né? Então está aí o Evangelho do amor, né? Que é o Evangelho de João. E eu creio que mesmo contexto em que nós observamos a Igreja Católica naqueles tempos, naqueles dias, eu tenho um entendimento muito claro, irmãos, de que eram homens, eram pessoas de carne e sangue, como eu e como você. Não somos melhores. Na verdade, o que nós fazemos é vigiar para não cair no mesmo erro. Amém? O que nós fazemos é estar atentos, porque o homem é mau. A natureza do homem é perversa.
A natureza do homem tende sim ao controle, ao domínio, a subverter aquilo que é o correto, a tirar do centro Jesus. Então é por isso que nós precisamos constantemente andar vigilante na nossa vida cristã, porque daqui a pouco nós vamos estar fazendo tudo menos aquilo que a palavra nos convidou e nos ensina a viver. Amém? Glória a Deus. Muito tem a ser dito a esse respeito, mas e com certeza a ministração de hoje é uma continuação, né, da última oportunidade que eu tive para ministrar na igreja. Eu queria que o irmão, a irmã possa abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, segunda aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, a partir do versículo 14, né? Vamos ler? Amém? Eu vou ler aqui, você acompanha daí, em nome de Jesus. Capítulo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte de que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por nós estarmos aqui. Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, dar-nos, Senhor Deus, a compreensão das Tuas Escrituras, que nós possamos, Deus, andar em compreensão, Deus, tendo em vista, ó Deus, o nosso papel e a nossa responsabilidade, tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa ocasião é uma ocasião que foi construída, na verdade, a partir de uma longa caminhada, né? Como é importante a gente vigiar a respeito da nossa vida cristã, vigiar a respeito de como nós estamos caminhando no nosso dia a dia, para compreender o Evangelho, para viver o Evangelho, para que
o Evangelho não seja apenas um livro antigo, para que o Evangelho não seja apenas um ajuntamento de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós temos a revelação para os dias de hoje. E eu estava conversando ontem com um casal, saímos, e entre inúmeras conversas falávamos a respeito da filosofia, né, que rege os nossos dias, os pensamentos que regem o nosso tempo, né, a respeito do ateísmo que está por aí, né, a proposta ateísta, uma proposta que já antes de eu nascer, ela perdeu força, ela perdeu campo, por incrível que pareça, né, mas ganhou no que diz respeito o ceticismo. O ceticismo ganhou o coração de muitas pessoas. Muitos cristãos caminham na direção do ceticismo, ainda que crendo na palavra do Senhor, ainda que defendendo, ainda que estando na igreja, há um lastro de ceticismo, o famoso benefício da dúvida, que hoje é usado para qualquer coisa, né? Na verdade, eu me pergunto até que ponto a dúvida é um benefício, né? Se na vida nós precisamos sim de certezas, andar a passos firmes para crer e confiar naquilo que nós estamos fazendo, né? E toda essa proposta que nós temos visto é algo muito interessante, é algo muito curioso, porque nos tempos em que estamos, nós lidamos com a propagação muito grande da palavra de Deus. Nós lidamos com a propagação muito grande da Bíblia, né? Onde qualquer pessoa pode ter acesso à Bíblia, né? Nós temos aí canais de televisão que volta e meia procura trazer um descrédito a respeito da palavra. E uma das maneiras de construir esse descrédito é mostrar que o cristão não lê a Bíblia. Haja visto uma ocasião em que 3 pessoas conhecidas do meio cristão foram convidados para uma entrevista e eles se perderam ali, né? Ou pelo menos foi o que deu a entender. E sabendo disso, quem estava à frente do programa, daquela atividade, chamou um ateu filósofo, conhecedor da Bíblia, e simplesmente deu uma aula teológica de tudo aquilo que estava sendo dito, de tudo aquilo que estava sendo colocado, né? E é uma maneira de construir uma falta de credibilidade, de trazer um descrédito, de caminhar na direção do ceticismo, onde hoje muitas pessoas leem a Bíblia, mas não têm a revelação do Espírito Santo de Deus. Muitos sabem com muita perfeição o que diz a história, mas depois da história, ninguém sabe o que acontece. Porque só aqueles que têm a revelação da palavra de Deus podem declarar e anunciar: eu continuo vivendo o ministério da reconciliação. Só aqueles que têm o entendimento olham para a palavra de Deus e conseguem compreender que o texto bíblico, que as verdades da palavra do Senhor são vida para todo aquele que nele se alimenta, daquele que bebe, são vida. E aquele que caminha nessa direção se afasta da fé. E se afastando da fé, a única coisa que permanece é a letra, é o conhecimento. Nós falamos aqui a respeito de
eu ia até baixar esse vídeo, porque é impressionante o vídeo. Mas nós estamos falando a respeito de placas solares, né? Instalação da igreja, aqui, a iniciativa, algo inovador, algo que é um grande desafio, né? E a importância de nós buscarmos compreender e saber. Eu estava ouvindo um professor, né? Ele é professor e, se eu não me engano, ele é engenheiro da área, né? De elétrica. E ele tanto dá aula de elétrica quanto dá aula para quem quer aprender a instalar as placas solares, né? E ali, em toda a sua construção, em toda a sua fala, vem o palavrão aqui, vem um xingamento ali, porque você é isso, você é aquilo e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ele chega e diz, por quê? A Bíblia diz que o sol nasceu para todos, né? Para os justos e para os injustos. Como é que esse bando de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, quer o sol só para eles, né? Porque ele tem todo um pensamento de democratização das placas solares. Todo mundo pode construir o seu sistema de placa solar, e ele condena as empresas, as grandes empresas que cobram preços altos, né? E faz toda uma construção lógica ali para poder defender a sua forma de pensar. E eu ali ouvindo, compreendendo, porque o meu assunto é placa solar, né? Mas como pastor eu estou ouvindo e é curioso. É curioso. Não sei se você já teve essa oportunidade, já passou por essa ocasião em que pessoas ao seu redor, não cristãs, pessoas ao seu redor desviadas, mas continuam fazendo referências à palavra do Senhor. E isso a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que saber ouvir. Porque quando se diz, quando se fala, quando se Pois quando se anuncia algo desse tipo, né? A pergunta que eu digo, que eu penso, que eu me faço é: quando alguém caminha numa direção como essa, né? E coisa mais normal do mundo, eu não tenho nenhuma posição contrária, mas é algo que é curioso. É curioso para você, irmão, que está caminhando debaixo do discernimento do Senhor. Isso é algo que é uma advertência para nós. O outro é o outro, deixa ele, né? Ele está citando a palavra, ao menos está citando a palavra, está tendo temor de reconhecer que Deus existe, está ali, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Mas até que ponto isso vira um ditado popular? Até que ponto que isso vira algo tão corriqueiro que já se perdeu o propósito, já se perdeu o entendimento. É uma palavra que todo mundo fala, mas que o outro também está falando. Aqui, né, na faculdade, o pessoal fala, está repreendido, né? Só misericórdia. Não é verdade? Não sei se você que é universitário, você já passou por isso, você já viu, né? Colegas aí de trabalho, situações em que se popularizou, irmãos. A verdade é essa. O Evangelho no Brasil, ele se popularizou de uma forma geral, e isso não é uma palavra contrária, é para dizer que isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é muito diferente quando você vê um ímpio cantando uma música que fala a respeito de divórcio, que fala que vai tomar sim a mulher do próximo, né? É muito diferente quando você ouve o ímpio cantando músicas que enaltecem a violência. Eu vou lá e vou matar mesmo, vou fazer isso, eu vou acontecer porque eu posso. Eu vou fumar, eu vou me drogar, eu vou acontecer, porque tem de tudo, irmão, tem música para tudo. E é muito diferente quando você vê um ímpio, estou falando de ímpio, quando você vê um ímpio
que canta uma música e que gosta de uma música que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho, mas aquela música está honrando a esposa dele. Aquela música está considerando o casamento. Aquela música está com aquele pensamento saudosista dos pais, pensamento saudosista da família. Por quê? O evangelho, irmão, se entranhou nas famílias. O costume se arraigou ao longo das gerações. Então, até aquele que não professa a palavra do Senhor, tem dentro dos seus hábitos, dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida, muitas questões que sim, são da palavra. Ela não sabe. Ela não consegue alcançar, né, o entendimento do que é o correto, daquilo que é errado, de que se divorciar é algo que é algo ruim, é algo danoso, é algo que durante décadas no Brasil e até hoje tem sido anunciado. E as pessoas ouvem, as pessoas aprendem dos seus pais, aprendem dos seus avós, aprendem dos seus bisavós, ainda que não sejam cristãos. A questão é que nós, cristãos, precisamos saber dividir, ouvir e separar. Porque senão caminhamos um evangelho tal qual algumas pessoas que não cristãs vivem. Concordamos e aceitamos determinadas verdades, né? Anunciamos determinadas coisas que na verdade não estão escritas da palavra de Deus. Porque a cultura, irmão, o cotidiano, aquilo que é comum é muito forte. É muito forte. Aquilo que te acompanha todos os dias, que faz parte da sua rotina, que faz parte do seu dia a dia, é algo muito forte. E se a gente não tiver esse cuidado de olhar para a palavra de Deus e sair da superfície das coisas e ingressar na profundidade das Escrituras, nós vamos viver um outro evangelho. Nós vamos viver uma outra verdade, uma outra mensagem, uma mensagem que concorda, talvez com o seu colega da faculdade, uma mensagem que concorda com o colega de trabalho, né? Uma mensagem que concorda lá com o professor de engenharia. Vai concordando sem entender, vai concordando sem compreender qual é a diferença. Nós temos que ter em vista o propósito. O propósito é algo inegociável. Se nós estamos na igreja, vivemos o evangelho do Senhor, o Senhor nos resgatou, irmãos. Aqui no que lemos, vamos voltar porque o texto, né, de 2 Coríntios capítulo 5, eu tenho que confessar que eu leio esse capítulo aqui, já faz quase 3 anos, quando o Senhor me chamou a atenção de uma forma muito especial para esse texto de 2 Coríntios, né? Eu estou sempre meditando nele, eu estou sempre pensando nesse texto, né? Porque foram revelações, foram verdades que Deus trouxe a meu entendimento através da leitura, através de pregações, que isso fez com que eu conseguisse compreender algumas coisas, né? Quando o texto aqui diz, assim, no versículo 16, assim que nós, daqui por diante, não, desculpa, vamos ler o 15. O 15 diz, e ele morreu por todos, para
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Por que eu digo isso, irmãos? Porque inevitavelmente nós corremos o risco de não ver mais a Bíblia como direção da nossa vida. Nós não vivemos mais, Jesus morreu e ressuscitou por nós, para que nós não venhamos viver como nós desejamos, como nós pensamos, onde a Bíblia ela se inclui na nossa dinâmica, onde a Bíblia ela se inclui nos nossos deleites, naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos, mas na verdade, a proposta da cruz, né, assim como cantamos, pela cruz me chamou, é para que nós possamos ir na direção da mensagem da cruz, possamos nos render e falar: Senhor Jesus, quem sou eu? As minhas obras de nada servem. Toda a minha bondade, todo o meu desejo, todo o meu intuito, eu posso começar bem, mas eu não consigo continuar com o mesmo sentimento até o final. Eu não consigo ir do início ao final com o mesmo propósito, porque o coração ele é corrupto. O coração ele tende a fugir, ele tende a banir de si mesmo aquilo que é correto, aquilo que é certo. E é a partir dessa humilhação, dessa compreensão, desse entendimento de que nós precisamos ser conduzidos, é que nós nos rendemos ao Senhor para ouvir, através da palavra, aquilo que o Senhor está falando e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que eu quero compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao meu coração nesses dias, né? Nós ouvimos e lemos jornais, né? Não sei quantos aqui ainda leem jornal, né? Mas tudo bem. Lemos jornais e vemos o programa de jornal na televisão, enfim, acompanhamos notícias e nós deveríamos acompanhar a palavra do Senhor e buscar a Bíblia da mesma forma, mas não para saber o que acontece lá fora, não para saber o que está acontecendo no Catarina, não para saber o que está acontecendo em Lagoinha, na favela da Rocinha, mas para saber qual é a direção que Deus tem para a tua vida, para saber para que lado o Senhor vai te conduzir, porque enquanto lemos a palavra, o Espírito revela. Enquanto buscamos entendimento, o Espírito Santo está falando conosco, irmãos. Então é isso que o mundo não entende, isso que o mundo não entende. A sabedoria humana, ela está aí, mas ela está distante da sabedoria de Deus. Ela está distante daquilo que o Espírito Santo ministra ao meu e ao teu coração. Porque ao ler a palavra, o Espírito Santo que está conosco, ele fala, e a palavra ela ganha vida e não morte nos nossos corações. Amém? Então nós precisamos andar com essa compreensão, precisamos caminhar com profundidade na palavra de Deus. E por isso eu coloquei o nome dessa mensagem de Ajustando a Visão, né? Diga para quem está ao seu lado aí: ajusta a sua visão. Ajusta a sua visão. Porque nós lidamos com o meio da igreja como um todo, e a gente percebe que por escassez da palavra, muitos não se permitiam algumas coisas, mas pela abundância parece a coisa mais normal do mundo. Parece a coisa mais comum, né? Alguém sair de uma igreja e ir para outra igreja, com a menor responsabilidade, cuidado e zelo, como se fosse a coisa mais natural. Afinal de contas, culturalmente, socialmente, todo mundo faz.
alguém se divorcia, logo se envolve no relacionamento e se casa. E aí, tá vendo? Separou, casou e está na igreja. Qual o problema? Aquilo que é comum, aquilo que é visto pelos olhos, né? Aquilo que é percebido, parece a coisa mais normal e aceitável, né? Como estava conversando com uma irmã, e a irmã escandalizada, porque uma outra pessoa cristã, que ela não conhece, mas numa circunstância veio a conhecer, saber que ela é cristã, e estavam conversando a respeito de Jesus. Mas essa outra irmã, começou a dizer que fez um propósito com Deus para se separar. E Deus atendeu. E agora ele entrou em outro propósito. O propósito agora é se casar. Onde não há muita diferença entre aquilo que o homem que não conhece a Deus, aquilo que o homem que não anda com o Senhor faz, e aquilo que o homem que conhece a Deus, aquilo que o homem que anda com o Senhor faz. E é por isso que nós precisamos ter esse cuidado, irmão. Cuidado para entender com clareza aquilo que o Senhor espera e anseia de cada um de nós. Eu separei aqui alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aspectos que para mim parecem muito importantes. Aspectos que é necessário que você tenha uma clareza, uma perspectiva clara, né? E não ilusória daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Esse período é um período em que a gente acaba caindo diretamente no contexto teológico, né? Fala-se sobre Calvino, fala sobre Agostinho, né? Fala a respeito de muitos homens que foram importantes para a construção e para a preservação de tudo aquilo que nós temos hoje, né? Só que, ao mesmo tempo que se anuncia, há um intuito de se fazer uma defesa, mas uma defesa que não é em amor, mas uma defesa que é na carne. Certa ocasião, eu estava ouvindo uma matéria, um vídeo, né, do YouTube, em que a Nívia Soares estava ali falando a respeito do retorno à adoração, do retorno à simplicidade da adoração, né? E aí nos comentários, uma pessoa lá, que eu não sei quem é, escreveu a seguinte frase: veja o que essa mulher está falando a respeito do Evangelho. Uau! Então você pode perceber com muita clareza uma falta de amor, uma falta de cuidado, uma tentativa de defesa que não faz o menor sentido, que passa a se atirar para todo lado e passa-se a ter uma visão ofuscada daquilo que de fato são, de como as coisas são. Passa a construir um pensamento, passa a construir uma defesa, passa a rejeitar o irmão, passa a se opor ao irmão em nome da palavra de Deus. Passa a olhar para o outro como inimigo, como um opositor, sendo que os dois carregam a mesma Bíblia. E isso, irmãos, concorda com uma falta de propósito. Concorda com o entendimento, com a ideia de que o fato de ser protestante, agora a gente tem que quebrar tudo, vamos lá.
Nosso evangelho é o evangelho genuíno. O restante, vai tudo para o inferno. Muitos irmãos acreditam nisso, creiam. Muitos acreditam nisso. E eu acredito que você crê porque você está no meio da igreja, você ouve e vê muitas coisas, aonde a palavra do Senhor diz que o amor vai se esfriar. E a gente percebe uma declaração da palavra de Deus, uma pseudo-defesa da fé, defesa da palavra, mas sem observar o amor. Como assim? Como pode? Como pode desassociar uma coisa da outra? Como pode querer a misericórdia de Deus sem ser misericordioso? Como pode querer amar ao Senhor sem amar o seu próximo? Como pode destoar tanto das verdades fundamentais da palavra de Deus? Como se Deus estivesse batendo palma e dizendo: esse é o cara. Não é verdade? Teve um grande esportista que disse isso. Mas é algo que nós precisamos atentar. Até que ponto nós estamos defendendo alguma coisa ou precisamos? A palavra do Senhor, a Bíblia, ela relata muitas situações. A situação final do Getsêmani, em que não apenas o traidor, o Judas, estava ali para dar um beijo. Nossa, que coisa difícil. É você saber que o traidor vem, e ele vem com amor para te beijar, né? E não vem sozinho, vem com os religiosos do tempo, vem com os soldados daqueles dias. E naquele contexto ele se destaca e vai até Jesus e o beija. E vão tentar prender Jesus. Pedro pega do cutelo e arranca ali a orelha de um dos que estavam ali, um dos servos que estavam ali, os religiosos. Jesus, num ato impressionante de milagre, pega aquela orelha e cola. Irmãos, nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender com isso. Precisamos aprender até que ponto essa defesa faz algum sentido. Até que ponto nós estamos emprestando a boca para Satanás e se juntando com alguns programas de televisão para tirar a credibilidade da igreja, para tirar a credibilidade da fé e da palavra do Senhor. Até que ponto nós estamos do lado daqueles que apontam para a igreja e apontando também? E dizendo: esse daí é pecador, esse daí é mentiroso, esse daí é isso, esse daí é aquilo. Às vezes, alcançamos uma posição em que encontramos-se como aqueles que provocam o escândalo, ainda que defendendo, de certa forma, a palavra de Deus. E isso é algo que a gente precisa ter atenção. Por uma pseudo-verdade, muitos provocam divisão entre os irmãos. Separação, divisão, litígio, rompimento, desligamento. Tudo em nome da verdade, da defesa da fé cristã. Você pode conhecer a fundo a Bíblia, no contexto histórico, cultural, no original. Mas se você despreza o propósito, se você despreza a revelação da palavra de Deus, de nada adianta. Do que adianta ajuntar tanta lenha,
sem o fogo. Do que adianta reunir tanta brasa, né, sem a lenha? É necessário que a gente tenha um equilíbrio nisso, não é? Nós tínhamos aqui a revista Toda a Vida, antes Comunicando Nova Vida. E no Comunicando Nova Vida, abaixo do escrito Comunicando, tinha 2 linhas e uma estrela de Davi. E, por meio de outras pessoas, vieram me perguntar: pastor, por que razão a estrela de Davi está ali? Aí eu, na época, não era pastor, eu falei: rapaz, é porque eu achei bonitinho. É porque eu achei bonitinho, achei interessante. Ah, tá, não, é porque estão me perguntando e eu queria tirar essa dúvida com o pastor, né? Com o irmão, na época eu era diácono e tal. Então, às vezes se observa e há um desfoque. A gente se atém a coisas que não fazem o menor sentido e perde o caminho do propósito. Perde a direção, porque está preocupado com coisas que não são importantes. É algo que a gente precisa observar. A gente precisa se atentar para isso, né? Tito capítulo 2, versículo 9 a 11, eu posso ler, você não precisa abrir. Diz o seguinte: evita discussões insensatas, genealogias, conteúdos e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evite o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada, né? Em Provérbios capítulo 6, esse eu gostaria de abrir, Provérbios capítulo 6, abra aí. Versículo 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, falsa testemunha, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas aborrece, mas uma coisa o Senhor abomina. E quando não observamos o ministério da reconciliação, afinal de contas, estamos aqui para reconciliar o mundo com Deus. Se ao contrário de reconciliar, passarmos a dividir os homens por uma pseudo-verdade, na verdade nós estamos provocando divisão. Assim como o próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Vira para quem está ao seu lado e diga: viva o ministério da reconciliação. O texto diz: a ninguém mais conheçais segundo a carne. Antes, versículo 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo,
segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, irmãos, a nossa posição é para que possamos ter uma visão de fé, em que todos serão salvos, em o nome do Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor diz que, eu não lembro exatamente, eu estou lembrando agora do texto, que fala que ainda que o Evangelho seja pregado por vanglória, seja pregado por outros interesses, existe uma importância muito grande. Está escrito na palavra, eu não estou lembrando aqui a referência, os pastores me ajudam, né? Se puder, dessa referência. Por quê? Para que você não perca o foco, irmão. Porque senão a gente acaba perdendo o foco, indo e olhando para outra direção, e não olhando e realizando o propósito de Deus para a nossa vida. Acabamos vendo o próximo como inimigo, e que não seja assim entre nós. Nós possamos olhar para a igreja luterana e respeitar o preço que essa igreja pagou. Possamos olhar para a igreja Assembleia de Deus e respeitar o preço que essa igreja pagou. Para a igreja presbiteriana, para a igreja batista, respeitar, amar, não entrar em vãs discussões, em vãos debates que não vão levar a lugar nenhum. Está lá um vídeo, está lá um canal do Facebook, meu irmão, passa de largo. Tem canais do Facebook, canais do YouTube, que estão aí só para denunciar pastores, só para denunciar, difamar, como se estivesse revelando, como se fosse um jornalista. Como se fosse um jornalista que está ali fazendo matéria e que anuncia sem a menor responsabilidade, sem o menor cuidado. E quando a gente curte, quando a gente se associa, a gente está concordando e dizendo para ele: vai nessa força, vai que eu te ajudo, eu vou ver o seu vídeo. Faz o vídeo que eu vejo o vídeo. Então nós precisamos nos distanciar disso, distanciar desse tipo de pensamento, né? Porque eu até escrevi assim: não comuniqueis as obras infrutíferas da carne, né? E por uma pseudo verdade, muitos simplesmente deixaram de congregar. Deixaram de congregar porque se escandalizaram. Deixaram de congregar porque se entristeceram no meio da igreja. Deixaram de congregar por uma escolha própria. Deixaram de congregar porque leram a Bíblia e de alguma forma encontraram que igreja é coisa do Velho Testamento. E não tem nada a ver com o Novo. Eu vivo o Novo Testamento. Já que eu vivo o Novo Testamento, eu não preciso congregar. Mas vamos ao Novo Testamento e vamos ver o que o Novo Testamento fala a esse respeito. Leia aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu não vou abrir porque eu já coloquei aqui. Ok, eu vou ler aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? É Novo Testamento, irmão.
Então, se você encontrar com alguém que diz, olha, Velho Testamento, eu não vivo o Velho Testamento, eu vivo só o Novo Testamento. A primeira coisa que você vai dizer para ele é, olha, o Velho Testamento e o Novo é uma coisa só. Segunda coisa que você vai dizer para ele é, leia Hebreus capítulo 10, versículo 25. Né? E diga para ele, cuida da tua salvação. Porque é isso que diz o texto. O dia vem e não demora. Cuida da tua salvação. Por uma pseudo-verdade, muitos deixam de dizimar. E deixam de dizimar por causa da teologia da prosperidade. Deixam de dizimar porque congregavam em uma outra igreja e lá passou por uma situação. Deixam de dizimar porque preferem não acreditar. Deixam de dizimar porque, não lendo a palavra de Deus, não percebem que isso é um mandamento. E deixam de dizimar porque dizem que isso é do Velho Testamento. Que isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler duas referências do Novo Testamento. Uma que faz referência ao Velho Testamento e uma que é integralmente ao Novo Testamento. Ok? Eu vou ler. Você presta atenção aí. Também fica em Hebreus, se você quiser, volta aí algumas páginas, capítulo 7. Né? A partir do versículo 1, que diz o seguinte. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para que também Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, irmãos. Pastor, então, irmãos, quando alguém falar com você, olha, dízimo é do tempo da lei, você abre o texto aí de Hebreus, capítulo 7, e mostra para ele que Abraão já dizimava. Não era oferta, era dízimo. Vamos para o texto de Mateus 23. Eu vou ler aqui, que diz, ao que vós, escribas e fariseus, Jesus dizendo, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, irmãos, o próprio Jesus está anunciando que nós devemos, sim, ter uma visão clara. Porque até num texto, que é o assunto que nós estamos tratando, Jesus está condenando que eles estão observando o dízimo de tudo que se dá. Não, você tem que dar dízimo de tudo. Tudo que você tem que dar o dízimo. Os fariseus aqui estavam cobrando que as pessoas fizessem isso. Mas ao mesmo tempo, elas não observavam a vida cristã. Elas não observavam aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais visceral. Porque uma coisa, ela completa a outra. E há uma completude nas ações. E tudo fala uma mesma linguagem. Busca comunicar uma mesma mensagem. Busca ir numa mesma direção. Busca trazer o mesmo entendimento. Então, se você defende uma coisa, mas esquece de outra, o que está acontecendo? E o próprio Jesus diz, faça isso, mas não esqueça de fazer as demais coisas. Né? Deixa eu ler como está escrito, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sim, sem omitir aquelas. Não basta fazer uma coisa, é necessário fazer ambas, para que juntos possamos viver
e ter uma visão clara, uma perspectiva clara daquilo que o próprio Jesus deseja de mim e deseja de você. Algo que eu e que você precisamos ter, irmãos, é ter o entendimento de que nós caminhamos numa corrida, e essa corrida é o caminho que nós estamos trilhando para a nossa salvação em Cristo Jesus. Veja como você caminha, veja como você anda, veja como você compreende a vida cristã. Eu tinha mais uma observação, algo que eu gostaria de colocar, né? Que é com relação à adoração, que é com relação à pregação, que muitos buscam o adorar a Deus, muitos buscam a pregação, muitos buscam conferências, buscam ministrações e tantas coisas, por uma pseudo comunhão e adoração integral, genuína e contínua. Porque eu não duvido, a adoração, a comunhão, ela há. Mas o que acontece quando se sai desse ambiente? Às vezes uma pessoa ela está ali, no momento de adoração, e Deus a toma. Ela se sente em liberdade para fazer tantas coisas na presença de Deus, para ministrar ao irmão. Ela é batizada no Espírito Santo, se sente em liberdade para abraçar, para ter... Mas e depois? O que acontece quando chega em casa? Não há uma desassociação. Existe uma coisa só, irmãos. A adoração que você presta na igreja e a adoração que você presta na tua casa é a mesma coisa. A comunhão que você tem com Deus aqui e a comunhão que você tem com Deus no teu trabalho, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Você pode ir para congresso, você pode adorar o Senhor com a música que for, mas com o coração correto. Busca lá, está lá ao vivo, acontecendo, glória a Deus, mas tenha o coração correto. Entenda que a tua intimidade, a profundidade do teu evangelho, daquilo que Deus vai fazer na tua vida, Deus já está realizando na tua vida, não virá por conta disso ou daquilo, mas da tua intimidade com o Senhor. Na medida que você caminha na direção dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra te abençoou? Essa palavra ministrou o teu coração? Diga para quem está ao seu lado: viva o ministério da reconciliação. Viva a verdade da palavra de Deus. Ame a todos. Amém? Que nós possamos ter essa visão. Possamos olhar a todos e falar: vai para o céu, não vai para o inferno. Vai para o céu. Aquele vizinho que mora lá perto de casa, vai para o céu. Já declara, ele é um irmão em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vai para o céu. Meu irmão, você está fazendo o quê? Senão, gerando no espiritual a reconciliação dessa pessoa com Deus. Não importa, talvez você dê uma palavra e ele não se converteu, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Leva-nos, Pai, nessa direção. Leva-nos, Deus, para compreender e ter uma leitura clara da Tua palavra. Ah, Deus, não nos deixa nos perder, Senhor, nas letras. Não nos deixa, Senhor, nos perder no propósito.
Que nós não venhamos, Deus, a nos distanciar de uma visão coerente, mas que nós possamos, Deus, ter os nossos olhos fixos em Ti, que nós possamos avançar para o alvo, que possamos nos desvencilhar de todo embaraço e caminhar na Tua direção, porque o que nos espera é a vida eterna, o que nos espera é a comunhão contigo, o que nos espera é uma vida em abundante contigo, o que nos espera é um relacionamento real com o Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor Jesus, ah, Espírito Santo, leva-nos mais profundo, tira-nos, Senhor, do raso, leva-nos, Senhor, mais profundo, leva-nos, Senhor, para uma comunhão mais profunda, mais densa, onde os Teus rios nos levam, onde os Teus rios, eles nos levam para lá e para cá. Para onde Teu Espírito nos levar, é para lá onde nós queremos ir. Oh, eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida a vida, de graça da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, oh, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Impressionante é Teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é Teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
aproximo, quebrantado, o seu amor. Ah, Senhor Jesus, o teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não sei como está a sua vida, meu irmão. Não sei como é que é lá dentro da tua casa. Não sei como é que é o seu dia a dia. Mas existe um Deus que te ama. Existe um Deus que pensa em você. Existe um Deus que te deseja ter comunhão com você. Porque não há propósito nem nada, em nada disso, se não houver comunhão com Deus. Se não houver intimidade com Deus. Se você não conseguir e perceber, ouvindo Deus falar contigo, te dando direções a respeito da tua vida, a respeito da tua casa, do que você deve fazer, tirando toda insegurança e colocando a certeza de que Ele é contigo. Eu não sei se há alguém no nosso meio nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor. Eu queria abrir essa oportunidade para que você possa se reconciliar com o Senhor. Hoje pela manhã o irmão Cláudio se reconciliou. Deus tocou no coração dele, estava há 15 anos longe dos caminhos do Senhor, e ele retornou para casa. Eu quero abrir essa oportunidade, essa ocasião, para que você também possa se juntar com o Cláudio. E você possa se reconciliar com o Senhor nessa noite. Você está aqui? Levante essa mão para que a gente possa te reconhecer. Levante essa mão para que a gente possa te identificar. Onde é que você está? Talvez você não conheça Jesus. A gente sabe muito pouco, sabe? A gente compreende muito pouco das coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza: Cristo Jesus fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida. Posso buscar faculdade, posso buscar minha ascensão, posso buscar crescer em tantas áreas, mas com Cristo tudo faz sentido. Com Cristo tudo faz sentido. Não sei se você entrou aqui pela primeira vez. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Tinha meu pai cristão e pastor, minha mãe cristã e líder da igreja, mas só com 14 anos de idade é que eu consegui entender. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso tomar essa decisão. Eu quero identificar onde é que você está. Você que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus. Você que estava afastado, mas quer retornar para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão para que nós possamos identificar, nós possamos orar pela tua vida. Onde você está? Aonde você está? Amém? Quero pedir para toda a igreja levantar a mão. Vamos orar, vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Te damos graças, Senhor, por esta noite. Te louvamos, Deus, porque Tu és sim um Deus amoroso, Deus que cuida de nós, Deus que nos ama e que expressa esse amor a nós. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, que possamos meditar, Senhor, na Tua palavra, que possamos buscar, Deus, ter uma visão ajustada, possamos buscar concordar com o Teu propósito
viver o ministério da reconciliação, uma comunhão real contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada. E isso eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma semana abençoada, meu irmão. Amém.